Bom, criativo e criativa, se você já se perguntou se é possível criar sites grandes como o site do Notion dentro do Framer sem usar uma única linha de código, eu respondo para você que sim, é possível criar sites nesse nível no Framer sem usar uma única linha de código. Então, se você quiser aprender a criar esse site completo junto comigo, fica aqui então que eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer isso. Bora lá? Criativo e criativa, para a gente começar, você precisa acessar o seu Framer e você vai criar um novo projeto aqui dentro. Eu já vou renomear aqui em o Titled para Notion. Se você ainda não conhece o que é o Framer, essa aula aqui já é um pouco avançada para você. Dá uma olhadinha na playlist de Framer na descrição que eu tenho vários vídeos básicos de como criar o primeiro site aqui dentro, tá? Isso aqui é para quem já conhece um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui no meu desktop, vou alterar a largura dele para 1440, porque eu quero começar numa largura de notebook, né? Que ela consegue se expandir para desktop também, porém eu não preciso fazer outras telas além do tablet e do celular. Então, quanto menor essa tela aqui em relação ao desktop, né, mais fácil fica a minha responsividade. Então, eu vou começar com 1440, beleza? Agora, eu vou vir aqui em Layout, vou clicar em Mais e vou colocar aqui a direção do meu layout na vertical, que é essa última opção. A distribuição Start, vai ser alinhado tudo do topo para baixo. E vou colocar um gap de 0 para não dar espaçamento entre as seções. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer basicamente o seguinte: eu quero que todos os meus itens se alinhem na vertical sem espaço a partir do topo. Isso faz com que meu layout fique mais organizado e eu consiga fazer uma responsividade cada vez melhor. Vou tirar o zoom e vou aumentar aqui para baixo o tamanho da minha tela para eu conseguir trabalhar aqui dentro, beleza? Ótimo. Vamos começar a montar aqui o nosso topo então. Bom, para a gente montar esse topo aqui, é muito simples. Eu vou criar um frame. Então eu aperto minha tecla F e desenho um frame. Vou deixar o width dele como fio, ou seja, independente do tamanho da tela, se for 1440, menos do que isso ou mais do que isso, ele vai se esticar ao tamanho. O height aqui eu vou deixar com height de 60, que é uma altura de 60. O fio eu vou deixar como branco, que é a cor do fundo. E aí aqui em Layers eu vou renomear para menu. Só que aí eu preciso criar um container que vai dar um espaço nas laterais e vai segurar todos eles. Aqui ele não deu espaço, deu um espaço muito pequeno e eu não gosto disso. Gosto de um espaço maior. Então o que eu faço aqui? Eu aperto F, desenho um container, seleciono o menu e adiciono um layout nele. Beleza? Deixa assim. Esse container aqui eu vou colocar a largura dele como fio e o height como fio. Beleza, Gabriel, mas ainda assim vai pegar aqui nas laterais. Como que a gente vai fazer? Aqui em Mi Max, eu vou clicar em mais e vou colocar Max Width. Vou trocar para fixo e eu quero que a largura máxima desse container seja 1280. Ou seja, vai ficar tudo alinhado nessa largura aqui e esse restante aqui seria uma sangria de segurança para as telas. E aqui no frame eu vou renomear para container, beleza? Vou colocar o fio aqui como branco e agora eu vou começar a alinhar. Eu vou adicionar um layout aqui, esse layout vai ser na horizontal, porque os elementos estão na horizontal. E eu vou colocar um space between, espaço entre, ou seja, os elementos eu vou jogar para as extremidades e dar um espaço aqui no meio. Então, eu venho aqui em distribuição, space between, beleza? E o alinhamento vertical no centro. Agora eu preciso criar dois outros containers. Um container para alinhar a logo e os itens e outro para alinhar os botões. Então aqui dentro do container eu vou apertar F, vou desenhar um container aqui, vou colocar a largura dele como fio e o height como fio. Esse container aqui, eu vou ter o nome dele como coluna 1. E aí eu vou dar um Ctrl D, D de dado, e aí duplica. Esse outro aqui vai ser a coluna 2. Agora eu vou tirar o fundo dessa e vou tirar o fundo dessa. Beleza? Nessa primeira aqui eu vou adicionar um layout horizontal. A distribuição vai ser Start, para começar a alinhar daqui, tá? E o alinhamento no centro. Agora vamos baixar a nossa logo aqui. Essa logo aqui está em SVG. Então eu vou usar uma extensão que eu tenho aqui, que eu vou deixar na descrição, que é o Image Downloader. Eu clico nela, venho aqui em tipo, e aí eu vou selecionar aqui, ó, SVG. E tá aqui a logo do Notion. Eu vou clicar aqui para me fazer o download.
ele já vai baixar para mim. Então vou digitar aqui, ó, Notion Logo, beleza? Vou abrir minha pasta de download aqui no meu computador. Ele vai criar essa pasta, você dá um Ctrl C e um Ctrl V aqui dentro, beleza? Vou deixar a largura dela como 100. Vou clicar aqui em Link e vou adicionar, aliás, Link não. Eu vou adicionar uma stack nela, né? Um frame nela. Uma stack é basicamente um frame com auto layout. Vou deixar ele como Fit Content e vou renomear aqui para logo, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um link nele que vai levar para a página home, que é essa página que a gente está construindo. E eu quero adicionar uma interação de que quando passo o mouse nela, ela tira um pouquinho a opacidade. Então eu venho aqui em Effects, mais Hover, ao passar o mouse, ele vai aumentar a escala, você deixa como 1, que é normal, porém a opacidade você coloca aqui, ó, 0.4. Se eu der um play e passar o mouse, olha só que interessante, a gente já tem uma logo bem legal aqui, e quando você clica, volta para home, né? Agora, vamos criar essas opções aqui do menu. Aqui, basicamente, eu vou criar um dos itens, e aí eu vou criar ele como componente, vou criar um estado de hover para quando eu passar o mouse, e aí depois disso eu vou criar uma variável no nome desse componente, que aí eu só duplico ele e venho trocando os textos sem precisar criar um componente para cada. Se você não entendeu, você vai entender agora. Então, por exemplo, aqui eu tenho o produto. Eu vou apertar minha tecla T, vou clicar aqui dentro e vou digitar produto. Beleza? Produto. Vou inverter aqui. Vou deixar ele num tamanho de 14 pixels, a fonte Inter. Vou adicionar uma stack nele, tranquilo. Vou colocar como Fit Content. E aí eu preciso colocar aqui uma setinha como essa para baixo. Então aí, primeiro eu vou renomear essa stack aqui para link topo, né? Link topo. E eu vou vir aqui na aba Insert, vou vir em Icons e tem uma biblioteca do Google muito boa que é o Material. Eu vou clicar e vou jogar aqui dentro. E aí se ele ficar assim, você seleciona o link topo, coloca na horizontal e inverte aqui, ó. Vou apertar, vou segurar o Shift Alt e aí eu vou diminuir o tamanho aqui, ó, para 20 pixels, tá? E aí essa casinha aqui eu vou colocar a cor dela como preto. Eu já até setei umas variáveis aqui para ficar fácil, que essa aqui é o meu preto, na verdade, o 333. Para você setar uma variável, é só você clicar na tecla mais, aqui em mais, né, e colocar um nome, que aí é só você reutilizar essa cor sem você precisar reescrever. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou vir aqui em Search, preciso digitar o nome dessa setinha aqui, ou eu posso vir em List aqui para eu poder encontrar ela. Para ficar fácil, abre esse site que eu vou deixar na descrição para vocês, que é o próprio Material do Google, que aqui é mais fácil de você pesquisar. Pesquisa em inglês, tá? Então, por exemplo, Arrow Down, que é a seta para baixo, vai ser essa aqui, ó. Você abre ela, copia esse nome, volta lá no seu frame, vem em Search, cola aqui e pronto. Você já pegou ela, beleza? É isso. Agora eu vou criar, eu vou adicionar um padding, né? De 4 em cima, 4 embaixo, 8 na lateral e 8 na lateral, porque eu tenho que criar esse fundinho colorido aqui, né? E aí eu vou colocar um arredondamento de 5. Por enquanto não vai ter nada, porque só vai aparecer quando eu passar o mouse. Agora eu vou criar um componente. Botão direito, Create Componente, Create. Se você não sabe o que é um componente, basicamente é algo que você consegue reutilizar no seu site várias vezes, sem você precisar recriar ele. E quando você altera o componente principal, altera todos. Deixa eu trocar a cor desse texto aqui para aquela cor 2, que é o 333, que é do próprio Notion. Agora eu seleciono o componente aqui, a variante 1, clica aqui em hover de novo, e eu vou colorir esse fundo. Eu venho aqui em Fill e vou colocar a minha cor 1, que é essa aqui. Olha só que sensacional. E aí essa seta aqui, ó, que tá arrow down, eu vou colocar up, que é para cima. Agora se eu vir aqui em home, der um play e passar o mouse, olha só que sensacional, o mesmo efeito. E aí eu preciso colocar um link nela, como a gente tem aqui, ó, né? Então, eu seleciono a variante 1 aqui, vou vir aqui em link, vou clicar em link to, criar variável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que
cada link, cada item do menu que eu criar vai ter uma variável de link onde eu posso ficar trocando esses links. Aí eu não coloco um link padrão, né? E aí eu tenho que criar uma variável do texto também para eu mudar esse texto. Então eu seleciono ele, venho em Content, Create Variável, Plain Text. Eu vou colocar aqui, ó, link texto. Beleza. Agora eu venho na Home e duplico ele. Dupliquei, aqui eu tenho produto, aqui eu vou ter equipes, beleza? Vou duplicar de novo esse aqui. Agora eu vou ter indivíduos, vou duplicar aqui, baixar, e pronto. Agora eu vou colocar um link em cada um. Então eu vou copiar esse link que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ir lá. Na verdade, eles não têm link, né? Eles são sem link. Então você pode vir na variável 1 e retirar o link. O que vai ter link são as opções que abrem. Então você pode ver que já tirou de todos, né? Se eu der um play aqui e passar o mouse, olha só que sensacional. Já tá funcionando já, né? Beleza. Agora eu vou ter que dar um espaçamento aqui, um gap, nessa coluna 1 de 24 pixels, porém espaçou tudo. Esses links aqui eu quero ter um espaçamento menor entre eles. Então eu seleciono o primeiro aqui nas camadas, aperto o Shift, seleciono o último, botão direito, ADD Stack, venho aqui em Fill, Fit Content, e aí eu vou dar um gap de 16 entre eles, que é um gap menor. Deixa eu ver se aplicou. É isso mesmo, tá? Nem 16, eu acho que pode ser 8 porque eu já tenho o padding ali já. Ó. Beleza. Agora, esse baixar aqui, eu vou duplicar ele e vou retirar o componente dele, porque ele não tem essa setinha aqui, né? Ele já é clicável direto. Então, eu posso deletar aqui, e aí eu vou criar uma variante dele também. Então, botão direito, Create Componente, Link Topo 2. Vou clicar aqui, ó, em Hover, beleza? Aliás, eu estou pensando aqui para eu conseguir reutilizar ele. Ó. Deixa eu abrir o componente original, e aí eu posso selecionar a nossa setinha. Eu venho aqui em Visible e crio uma variável desse Visible. Se eu vim aqui, ó, nesse meu link aqui, eu vou dar um Ctrl D, e aqui em Visible na setinha eu consigo colocar No, e aí já sai. E aí eu posso adicionar um link aqui também, como variável, e aí eu não preciso criar outro componente. Olha o quanto que isso é bom. Você não precisa ficar criando vários componentes no seu site, porque você consegue readaptá-los, né? E aí agora que eu fiz isso, eu posso colocar um link aqui só para ele, ó, que no caso é o preços. Copiar link, venho aqui e coloco preços. Vou clicar aqui e vou dar um Ctrl V. Beleza, pronto. Agora eu vou vir para a coluna 2. Essa coluna 2 eu vou marcar Auto Layout, horizontal, porém a distribuição vai ser End, que vai alinhar aqui. O espaçamento vai ser 24. E aí, agora eu vou adicionar outros dois botões aqui, né? E aí eu vou copiar esse botão aqui, né? Que é o link topo. Vou colar aqui. O nome desse vai ser Solicite uma demonstração. Beleza? Solicite uma demonstração. Vou copiar o link dele. Copiei o link. Vou vir aqui e vou trocar. Vou adicionar mais um. Vou copiar o link aqui. Beleza? Vou dar um Ctrl D. Vou colar. Esse aqui vai ser fazer login. Beleza? Agora eu vou dar um Ctrl D e vou precisar usar esse aqui, né? E aí, novamente, eu posso criar variáveis sem precisar criar outro componente. E aí eu abro lá o primeiro componente, eu posso vir aqui no fundo, ó, tá vendo aqui em Fill, criar uma variável dele, ó, color, beleza? E aí aqui, quando você cria essa variável de color, você pode deixar ela sem fundo, com opacidade 0 por padrão, né? Que aí vai alterar só depois que passar o mouse. Olha só, tá vendo? Outra coisa aqui que dá para você fazer também é que na variante aqui do hover você pode criar uma variável aqui também. Ó. Variável color, aí ao invés de ter background 2, você coloca background hover. Agora você vai entender o que eu quero
fazer aqui contigo, ó. Eu vou copiar aqui, ó. Use o Notion gratuitamente. Vou dar um Ctrl C. Venho aqui, colo, setinha desabilitada. O background eu vou colocar essa cor. E o outro background aqui, ó, ele fica um preto mais clarinho. Então é só eu selecionar a mesma cor e aí eu vou clarear ele aqui um pouquinho para cima, beleza? Porém o texto ficou colorido. É só eu selecionar o texto, vem aqui em Color, criar variável. Beleza. Agora eu seleciono esse segundo texto, criar variável, vou colocar Color Hover do texto, tá? Então você vai selecionar o texto aqui, ó. O texto aqui normal vai ser essa cor. Passando o mouse, vai ser a mesma. Quando eu passar o mouse aqui agora, já está funcionando. Ótimo, né? Eu preciso mexer no padding aqui, dar um padding maior. Então você pode selecionar aqui, vir aqui em padding, criar variável e você consegue criar uma variável de padding também. Então nesse aqui, ó, eu vou querer dar um padding de 10 em cima, 10 embaixo e 10 nas laterais também, ó. Pronto. Já está bem melhor já. E eu já tenho um topo mais arrojado, né? Já tenho um topo mais arrojado. E tá bem melhor, porque agora a gente tem espaçamento nas laterais para a gente trabalhar, ó. Olha só que sensacional. E aí ele até já faz uma mini responsividade aqui. Agora, a gente tem um efeito aqui muito interessante, que quando a gente começa a rolar, ó, ele fica fixo, e quando chega nessa seção aqui, ó, ele adiciona uma borda embaixo. Como que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai selecionar o nosso menu, né? E aí eu vou criar ele como componente, beleza? Vou adicionar uma variante nele, do lado. Nessa variante eu vou adicionar uma borda, aqui em border, que eu vou clicar aqui nela. A cor vai ser a cor 2. A grossura vai ser 2. Porém, desvinculando os valores, eu vou deixar só aqui no B, que é embaixo, beleza? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar esse menu fixo. Então, eu vou trocar aqui para Fixed. E o Z-Index eu vou colocar como 10, que é para ele ficar acima de tudo, né? Então, se eu rolar aqui, ele está fixo, porém não está colocando a barrinha. Porque a barrinha só vai ativar quando ele começar a entrar dentro da primeira sessão. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente tem que criar a primeira sessão. Então, eu vou apertar F, vou desenhar um container. Tá vendo que ele está por cima? É assim mesmo. Coloco o fio, vou aumentar o tamanho aqui por enquanto. Aqui eu vou renomear para dobra 1, beleza? Vou colocar a cor branca, vou adicionar um layout, aperto F, desenho de novo, vai ser um container. Vou colocar como fio, e aqui eu vou adicionar um max width fixo de 1200 pixels, beleza? E aí eu tenho que dar um padding aqui em cima para ele não cortar. Então eu seleciono a minha dobra 1, venho aqui em padding, desvinculo e coloco 120 ou até 100, por exemplo. Já desvincula e já fica interessante. Não é 1200, é 1280, beleza? Aí aqui nesse container eu posso tirar, eu vou deixar a cor só para vocês verem. Vou dar o nome para esse container aqui, ó. Clico nele, scroll section, vou dar o nome dele de container Coringa. Agora eu vou selecionar o meu menu, vou adicionar um efeito nele de scroll variante, e aí eu vou colocar que vai ativar quando a section enviou, ou seja, quando essa seção aparecer, vou selecionar o nome dela e vai ser no topo. E aí a variação vai para variante 2. Quando eu der um play aqui e começar a rolar, olha só, ele aparece. Só que está muito forte, né? Então, a gente pode diminuir um pouquinho dessa opacidade dela aqui, quando ela aparece. Então, eu estou aqui com uma opacidade de 100, eu posso trabalhar com uma opacidade de 19. Se eu dou um play e começa a rolar, já fica mais interessante. Só que não gostei desse 2 aqui, então eu vou trabalhar com 1. Vocês já estão aprendendo efeitos de scroll variante aqui, ó.
Tá sendo interessante essa aula. Olha só, já está funcionando. Aí se você volta, ele solta, ele tira a borda. Sensacional, né? Agora é só a gente criar nosso topo. Vou tirar a cor desse container e qual que é o segredo aqui? Aqui eu vou ter dois containers. Um container para segurar os textos e a imagem e outro container para segurar a imagem aqui, né? Acabei entrando aqui em outro site. Mas beleza. E aí dentro desse primeiro container eu vou ter dois containers. Um para os textos e logo e outro para a imagem. Vamos lá então? Nesse container aqui, eu vou apertar F, vou desenhar um container. Volto aqui nesse container, adiciono um layout. Vou colocar a distribuição ao centro, né? Vou zerar não, vou colocar aqui um padding de 20, né? Entre eles. 20 não, vou dar um space between, fica mais fácil. Nesse aqui eu vou colocar ele como fill, por enquanto eu vou deixar dessa altura. Aliás, eu vou colocar ele como fill de altura também. Vou renomear aqui para coluna 1. Vou dar um Ctrl D, esse aqui vai ser a coluna 2, beleza? Aqui na dobra 1, vou aumentar o tamanho dela. O container tá como, vou colocar ele como fit content, beleza? E aqui eu já, aliás, fit content não, vou deixar assim, como fill. E nesse primeiro container, eu vou tirar a cor dele e vou começar aqui a montar o meu container principal. Então, beleza. Eu vou adicionar um layout horizontal, space between, F, desenho um container aqui. A largura eu coloco como fill e aqui eu vou aumentar ele para fill também. Vou colocar ele como coluna 1 interna, para ficar fácil. Vou dar um Ctrl D, coluna 2 interna. São blocos, tá vendo? Vou tirar a cor aqui e vou tirar a cor aqui. Nesse aqui eu vou adicionar um layout para baixo, alinhado à esquerda, com gap de 24. E aí eu vou escrever o texto. Vou copiar aqui. Vamos lá, deixa eu copiar aqui, Ctrl C. Vou apertar minha tecla T, vou clicar aqui dentro e vou colar um texto. Aliás, não foi. Aperto T, clico aqui dentro, colo um texto, beleza. Agora, vou deixar a fonte Inter, vou deixar ela como bold. O tamanho eu vou colocar 48, beleza. E aí ele está quebrado ali, né? Então é só você vir aqui no Fixed, no Width, colocar Fixed e quebrar aqui para baixo, beleza? Ótimo, se eu der um play, já está assim, beleza? 48 está muito pequeno para esse título principal, eu creio que a gente pode trabalhar com 64 como base. Ficou bem mais interessante. Ó. Beleza. Agora vamos pegar o subtítulo aqui. Ó. Vou copiar ele. Aí esse aqui de baixo eu simplesmente dou um Ctrl D para duplicar. Vou trabalhar com um size aqui de 24, regular, e uma altura de linha de 1,5. Esse aqui é uma altura de linha de 1,2. Nesse de 1, aliás, 24 não, 20. Nesse aqui, eu vou colocar aquele texto com Ctrl Shift V. Beleza? Então aí a gente já tem algo interessante aqui já. E aí, esse primeiro aqui eu vou colocar aquele preto. Nesse segundo também, porém eu vou tirar um pouco a opacidade para dar aquela questão da diferença de contraste, né? Que é bem interessante a gente trabalhar. Então olha só, a gente já tem algo bem mais alinhado, bem mais... com o UI bem mais interessante aqui dentro, né? Então tá ficando algo bem legal, beleza? Vamos colocar os botões. Então, o que eu faço aqui? Aí eu vou criar um componente só para esses botões. Então eu duplico esse texto aqui, vou colocar ele como fit content e vou renomear ele para use o Notion de graça. Use o Notion
de graça. Vou clicar com o botão direito, add uma stack nele, fit content, aí o texto aqui eu vou diminuir ele para 16, vou colocar aqui o botão, e nessa stack eu vou dar um topo de 10, 10, 10 aqui e 10 aqui, beleza? Ótimo. Agora eu vou colocar uma cor nele, que é esse azul. Então aí eu posso usar uma extensão que eu tenho aqui no navegador, que é o CSS Pepper mesmo, né? Aqui, ó. Eu posso passar o mouse aqui e eu consigo pegar essa cor do azul aqui, ó. Se eu não me engano, eu já tenho ela aqui já? Já. É esse aqui, ó. Pronto. Vou colocar um arredondamento aqui de 10 agora. E esse texto aqui eu vou trocar para o branco. Pronto. Deixa eu recarregar aqui. Na verdade, é um azul mais claro. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Posso clicar aqui. Eu clico aqui para eu poder pegar ele. E aí eu consigo aqui, ó, no códigozinho, a cor dele, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou dar um Ctrl C. Venho aqui. E vou colar aqui, ó. Bem diferente, né? Eu vou dar um radius de 5. Pronto. Bora lá então. Beleza. A gente já fez essa parte. E agora vamos dar continuidade aqui para a gente finalizar esse restante desse topo. Bom, e agora para a gente finalizar essa parte do botão, eu vou selecionar o botão aqui nas laterais. 10 não vai ficar tão interessante, eu posso colocar 16, já fica mais interessante, com arredondamento de 5, né? Esse botão aqui eu vou colocar um semi-bold nele, para ficar legal. E pronto, agora eu já tenho o botão. Vou criar o estado nele de hover, quando eu passar o mouse ele fica escuro, né? Então eu vou clicar com o botão direito, Create Component, Create, clico aqui, Hover, e aí eu só troco a cor para essa cor aqui, ó, mais escura. Agora, quando eu clicar e der um play nele e passar o mouse, aliás, nem é esse azul, né? É um outro azul mais forte. Deixa eu ver aqui se eu consigo esse azul. Vou selecionar o botão aqui. E aí, eu vou vir aqui em Hover e vou selecionar o estado de hover dele. Agora eu consegui a cor de hover dele, que é uma cor mais escura, que é essa aqui, ó. Pronto. Vamos colocar aqui. Pronto. Esse azul aqui, eu vou definir ele, eu vou adicionar uma variável dele e vou colocar, aliás, ele pegou um azul antigo. Aqui, ó. Eu vou adicionar uma variável dele e vou colocar ele como cor 3. Cor 5, né? Beleza. Esse aqui eu vou deixar ele com aquela cor nova, que vai ser a cor 6. Cor 6, eu gosto de salvar essas variáveis para ficar mais fácil da gente reutilizá-las depois. Pronto. Agora eu preciso adicionar um link nesse botão. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, copiar link. E aí eu vou adicionar uma variável desse link. Clico aqui, link to, criar variável. E não vou abrir uma nova aba. O scroll vai ser smooth, porque se eu fizer um menu âncora, quando ele clicar e rolar, vai ser devagar. Vem aqui no link e adiciono. Pronto. Agora eu vou duplicar esse botão. Duplicar ele e eu vou criar um botão com dessa maneira aqui, que eu posso estar utilizando dentro da página, enfim. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar as variáveis de cores, né? Então, por exemplo, posso adicionar uma variável de cor aqui de fundo, fill, criar variável, color, colocar background, normal. Venho nesse, fill, criar variável, background, hover, beleza? Vou adicionar do texto, ó, color, texto, cor. E aí eu vou adicionar do outro aqui também, ó.
criar variável, texto, cor, hover. Agora eu vou criar uma variável para eu conseguir trocar as palavras aqui dentro. Então é content, criar variável, plain text, beleza? Agora fica simples. Bom, primeiro eu vou copiar esse nome aqui, peço uma demonstração, Ctrl C e colo aqui, beleza? Agora eu vou copiar o link, botão direito, copiar link e vou colocar aqui. Agora, a cor de fundo vai ser esse azul aqui só com uma opacidade. Então eu seleciono um azul e eu vou colocar uma opacidade de 20%, por exemplo, 20, 10, 20, 30%. E a cor do texto vai ser o próprio azul mesmo, tá? É isso mesmo, né? Pronto. Não é essa opacidade aqui, na verdade, é ele mais clareado aqui, ó. Pronto, é essa cor aqui mais ou menos. Quando eu passar o mouse nele, ela fica um pouquinho mais escura. Então eu venho aqui, ó, background hover, coloco, eu vou escurecer um pouquinho aqui, e a cor aqui continua a mesma. Se eu der um play e passar o mouse, deixa eu só voltar a cor do texto aqui como a cor 5, pronto, passei o mouse, é isso. Só que aqui eu escureci bastante, né? Então, aqui, ó, pronto, beleza. Agora eu preciso alinhar um ao lado do outro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui eu tenho que colocar a cor branca, né? No hover. Preciso alinhar um ao lado do outro. Então eu seleciono esse, Shift, seleciono o outro, botão direito, ADD Stack, Fit Content, alinhado aqui. Eu vou colocar um espaçamento de 16. Beleza. Passo o mouse, já está funcionando, né? Agora a gente precisa colocar essas logos aqui. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo que eu tenho um espaçamento maior entre os botões aqui, eu tenho um espaçamento igual, então eu tenho que adicionar uma stack para eles. Então eu seleciono os botões, seleciono esse, botão direito, ADD Stack, vou deixar ela como fio, alinhar à esquerda, e um espaçamento aqui de 16 entre eles, perfeito? Agora, aqui na coluna eu vou dar um espaçamento de 32, que é maior. Copio esse texto, venho na coluna, Ctrl V, e aí eu vou copiar aqui, vou colar, vou colocar ela como fio para preencher tudo, e vou diminuir esse texto aqui para 16, e aí eu vou colocar a primeira lua aqui, ó. Copio a imagem, venho aqui, colo. Beleza. Vou aumentar o tamanho dela aqui, por exemplo, para 74. Essa stack aqui eu tenho que colocar ela como fit content para caber. Essa coluna 1 aqui como fit content. Esse container aqui, ó, como fio, tá certo? E é isso. Agora aqui eu já tenho a primeira logo. Eu vou copiar as demais aqui, ó. Copiar a imagem. Vou colar. Aqui ela tá no tamanho de 74. Aqui eu também vou colocar no tamanho de 74. Vou copiar outra. Copiar imagem. Colar. 74 também. E eu vou copiar a próxima. Ctrl V. 74. Cada uma delas eu vou adicionar uma stack. ADD Stack Fit Content. ADD Stack Fit Content. ADD Stack Fit Content. ADD Stack Fit Content. Vou selecionar todos eles. Seleciono aqui as stacks, então eu vou colocar aqui o logo 1 para ficar fácil, logo 2, logo 3, logo 4. Beleza.
Vou selecionar todas aqui com o Shift, botão direito nelas, ADD Stack, Fit Content, horizontal, e vou dar um espaçamento de 24 entre elas. E aqui o nome vai ser Logo Container. Pronto. Assim fica mais fácil. E aqui eu vou adicionar uma stack nos dois também para segurar eles, né? Então vou colocar aqui o logos. Fio, alinhado à esquerda, um espaçamento de 16 entre eles. Pronto. A gente já tem o nosso topo aqui, ó. Quase pronto, né? Então tá muito bem alinhadinho aqui. Eu vou dar um padding aqui no topo que estava de 100, vou colocar 120, que vai ficar mais legal. E é isso. Agora eu pego essa imagem aqui, ó. Então eu posso vir aqui na minha extensão, não é essa, é a Image Downloader. Posso vir aqui no tipo, isso aqui eu acho que é um SVG. Na verdade eu não sei se é um SVG, na verdade não. Deve ser uma imagem mesmo. Deixa eu rolar aqui. Ou deve ser um vídeo, né? Não sei. Deixa eu atualizar aqui para me ver. Aqui acaba que é um vídeo. Então eu posso clicar com o botão direito, seleciono aqui, seleciono ele. E tá vendo aqui o link do vídeo? É só eu clicar. Com o botão direito aqui, ó, abrir uma nova guia. E eu já vejo ele. Aí eu posso fazer o download do vídeo para o meu computador. E para me jogar ele aqui dentro do Framer, é simples. Nesse container aqui, eu vou adicionar um auto layout nele. Vou vir aqui em Insert, vou digitar vídeo, jogo esse container aqui. E aqui eu vou colocar Fill. Aqui em Source eu coloco Upload e aí eu vou subir o vídeo que eu baixei. Pronto. Poster. Vou colocar como null. Loop null. Controls. Hide. Mutado. Sim. E é isso aí. Eu quero mutar ele. Se eu der um play aqui, ele já desenhou. Tá vendo? Só que ele tá bem vazado ali. Então eu não vou colocar ele como fill. Coloquei ele como fixed. E aí eu consigo mexer aqui, ó. Olha só. Porque eu consigo esticar ele aqui nas laterais. E aqui eu consigo deixar ele assim, ó. Pronto. A gente já tem algo mais interessante aqui, ó. Aí para puxar por igual, eu vou apertar Shift aqui, vou puxar e pronto. Beleza? O rate aqui eu vou deixar como fit content para ocupar o próprio espaço dele. Que eu vou colocar como fill. Pronto. Nesse outro aqui, eu vou tirar o fio dele e aí eu vou colocar, aqui vai ser um carrossel, tá vendo? É um carrossel que ele vai passando aqui e tudo mais, e aí pra gente fazer isso aqui, como que a gente vai fazer? Eu vou precisar fazer o seguinte, vou precisar criar um container dentro dele que vai agrupar. Então aqui tem coluna 2, layout, aí eu vou criar um outro container aqui dentro, vou colocar como fio e vou aumentar a altura dele. Aqui na coluna 2 eu vou deixar como fit content, né? Container aqui tá como fio, eu vou deixar como fit content. E aqui também como fit content. Pronto. Agora se eu aumentar esse frame aqui, ó, ele vai aumentando tudo, né? Então vou colocar aqui, ó. Carrossel. Beleza? Vou pensar aqui em possibilidades que dá pra gente montar isso, tá? O primeiro que a gente tem aqui, ó, é do onboard. Então vamos procurar o onboard aqui na nossa extensão. Bora lá? Onboard. Vou baixar. Pronto.
Vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V aqui dentro. Eita, deixa eu adicionar um layout aqui. Vou dar um Ctrl V aqui dentro. Pronto. Apertar Shift aqui. Vamos deixar ele assim. Aqui eu vou aumentar mais. Aqui eu vou deixar assim. Vou colocar uma borda arredondada de 20. E aí ele tem uma sombra bem sutil aqui atrás. Então eu posso selecionar um Shadows. E aí esse Shadows aqui, o X eu posso colocar 5. Aqui 5. E o Spread eu posso aumentar aqui para uns 20. 20 não. Que é ele espalhar, né? Eu posso colocar aqui uns 7. A cor eu vou deixar ela como uns 10%, beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui? O blur, eu posso colocar um blur aqui de 10. De 10 ficou legal. E o spread aqui eu posso colocar um spread de 4. Vamos ver como é que ficou. Ficou bem forte, né? Bem forte. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos ver. Posso colocar aqui um blur, um spread de 2. Já fica mais leve. Fica mais suave, mais discreto, né? Pronto. Aí a gente já tem algo bem mais fácil que outra. Ele fica alinhado completo aqui, ó. Então ele fica totalmente alinhado ali, beleza? Agora, o que eu preciso fazer aqui? Preciso criar um card com essas opções. Então aqui eu vou adicionar um frame. Nesse container carrossel eu vou jogar ele aqui para baixo. Vou dar um espaçamento aqui, um gap de 24 não, de 48. Ele aqui eu vou colocar como fio. Vou aumentar aqui por enquanto. Vou adicionar layout horizontal e vou renomear aqui, ó, como controles carrossel, beleza? Vou dar um espaçamento aqui de 16 entre eles. O primeiro que a gente vai ter aqui vai ser o X. Então, aperto T, clico aqui, o X, pronto. E aí agora, ele vai ser 16, semi-bold, a cor vai ser esse preto, e aí eu preciso ver se eu consigo esse SVG aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui. Selecionar um tipo aqui, SVG. Vamos ver se a gente vai conseguir ele. Wix. Aqui são livros. Eu acho que a gente vai conseguir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente vai conseguir ele. Vamos lá. Qualquer coisa a gente pode pegar aqui também, ó. Os códigozinhos. Aqui na verdade é um SVG mesmo, né? Então, vamos voltar lá na nossa extensão para a gente puxar ele. Então, vou vir aqui em SVG. E eu acho que é esse aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, Wix. Vou adicionar uma stack. Fit Content. Vou clicar aqui. Wix. Ctrl V. É isso mesmo. Vou colocar na horizontal. E aí ele tem um espaçamento também, né? 8, 8, 10,
10. 10, 10. Esse Wix aqui, ó, ele precisa ser 20. Pronto. Aqui ele vai ter uma borda dessa cor com 19% e um arredondamento de 5. De 10, quer dizer. Pronto. Aqui ficou bem grande. Deixa eu tentar com 10. Ficou mais interessante, né? Beleza. Vamos inverter aqui. Aí agora é só você duplicar, ó. Você duplica, aí você pode colocar documentos. Documentos. E aí nesses documentos você vai colocar o folheto, que eu creio ser esse, né? É esse aqui, ó, doc. Então aí você vem, deleta esse. Ele tem um efeito que quando você passa o mouse ele fica colorido, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou colocar ele como 20. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma coisa sem criar um componente no hover. A gente consegue pintar ele sem colocar ele como componente. Isso aqui é maravilhoso, ó. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? O scale você vai colocar 1 e o fio aqui dele vai ser essa corzinha aqui, ó. Que aí eu clicando e passando o mouse, ó, ela já colore. E aí se você copiar esse hover e aplicar nesse aqui, ó, botão direito também, paste, já aplica. Você duplica agora e você pode colocar projetos. Eu vou colocar somente esses 3 para vocês entenderem como que funciona, tá? Vou selecionar esse card, Shift, os outros 2, e o espaçamento aqui, ó, tá muito grande, eu vou colocar um espaçamento de 4. Aqui em projetos, a gente tem esse símbolozinho aqui, ó. Projetos. Então, vou dar um Ctrl C aqui, venho aqui em projetos, colo, passo para cá, deleto, vou colocar 20. Pronto, beleza. Agora, eu vou aumentar um pouquinho esse tamanho para separar. Aliás, eu vou colocar como fit content. Vou desvincular o padding. No padding de cima eu vou colocar 80. Pronto. Já ficou interessante, a gente já consegue passar o mouse. E aí nessa seção aqui eu vou adicionar um fundo nela de branco, como fundo do site, e vou criar ela como um componente, ó. Create componente, carrossel. E aí eu vou adicionar uma variante 2, que aí vai ser a segunda imagem, que vai ser a de documentos. Aí vai ser essa outra aqui, ó. Stand. Beleza. E aí a de projetos vai ser a projects. Beleza? Ótimo. Agora é só eu substituir a imagem. Seleciono nessa aqui a imagem de docs. Agora eu vou adicionar uma outra variável aqui, que essa imagem aqui, ó, vai ser de projetos. Tranquilo. Agora o que eu tenho que fazer? Quando esse aqui está selecionado, ó, aliás, besteira minha, eu vou tirar a função de hover daqui. Tem que ter a função de hover, mas quando esse aqui está selecionado, ele já fica pintado, ó. Os outros não. Esse aqui, eu tiro a cor dele. Só um minuto. Eu tiro a cor dele aqui.
E aí esse aqui vai ficar pintado agora, que vai ser o contrário, porque vai ser a segunda imagem. E aí esse aqui eu tiro a cor de novo. E vou... Só um minutinho que aí eu tirei o efeito. Tirar a cor de novo. E agora eu vou pintar esse aqui. Pronto. Deixa eu pintar aqui. Agora que eu pintei, a gente tem as 3 versões. E aí, ó, qual que vai ser o segredo aqui? Agora a gente vai precisar conectar elas para ir aparecendo, né? Então, por exemplo, eu posso conectar aqui, ó, que aí, ao aparecer, ele vai dar um delay de 1 segundo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui ele vai dar um delay na variante 3, né? Porque eu conectei ela. Na variante 3 vai dar uma pair, né? Que vai aparecer um delay de 2 segundos. Aqui, né? 2. Tá, 1, 2. E eu vou ligar aqui, ó, no terceiro. Tá. Na variante 2 deu 1. Na variante 3 deu 3. Então, se eu der um play aqui, ó, onboard, aí ele troca, pois é. Aí, nesse caso aqui, esse aqui que eu vou ter que adicionar uma variante. Vai ser para variante 3. Eu vou colocar um delay aqui de 4. E esse aqui eu vou colocar um delay de 4 também. Vamos fazer um teste aqui, vou dar um play. Aí ele vai demorar um pouquinho, trocou. E aí ele vai demorar um pouco e vai trocar para o outro também. Ou não. Não trocou. Esse aqui não trocou. Então vamos linkar ele de novo. Aí eu linko ele aqui, a pair 4. Dá um play. Onboarding. Aí ele vai para o outro. Beleza. Aí agora ele vai para o outro. Pronto. Depois que ele faz isso, volta. Aí esse aqui, ó, vai voltar para variante 2. A variante 2 vai voltar para variante 1. 4. Aí vai ficar nesse ciclo, ó. Então vamos testar aqui, ó. Aí ele vai para variante 2. Agora vai para variante 3. Na verdade ele voltou. Deixa eu ver aqui o porquê. Variante 2. Aqui ele tem que ir para variante 3. A variante 3 volta para variante 2 e assim vai. Presta atenção nesse detalhe para vocês não errarem quando passar. Ó. Vai para a variante 2, agora ele vai para a variante 3. Agora ele volta para a variante 2. E agora ele volta... Aliás, ele não tem que voltar para a variante 2, né? Ele tem que voltar para a variante 1. Pronto, beleza. E aí, o que a gente vai fazer aqui também? Isso aqui estando trocado, né? Aqui a gente vai fazer uma coisa também, ó. Quando aqui está selecionado... Vamos lá no site para a gente ver como é que ficou. E a gente está aqui. Ele vai trocar, certo? Trocou de novo. Voltou. Maravilha. Quero fazer uma coisa aqui também, que é essa sombra. Eu vou tirar essa sombra. Eu vou adicionar um border dessa cor aqui de 10%. Vai ficar melhor. Olha só como que já ficou. Aí eu quero ter a opção de clicar aqui também, ó.
Como que eu vou criar essa opção de clicar? É simples. Eu seleciono aqui o documento, aí eu pego a flechinha e ligo aqui. Aí vai ser um clique. Pronto. E aí, eu posso selecionar também o projeto, ó, e ligar aqui. Vai ser um clique. Só que, na verdade, o projeto vai ligar na variante 3, é porque não deu para conectar. Beleza, pronto. Aqui na variante 2, ele pode selecionar o wiki e voltar para ele com o clique. Mas ele também pode selecionar projetos e ir para a variante 3, certo? Na variante 3, ele pode selecionar documentos e ir para a variante 2, mas também pode selecionar o wiki e ir para a variante 1. Vamos fazer um teste. Pronto. Só que aqui é a variante 1. Vou voltar lá, vou dar um play, e aí eu vou passar, ó, variante 2, variante 3, posso voltar também, e assim eu consigo intercalar. Então você fez um carrossel aqui na home de uma maneira descomplicada, sem usar nenhuma linha de código. Agora no próximo vídeo a gente vai finalizar o restante das sessões, que vocês fizeram a parte mais difícil. O restante é bem tranquilo. E eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Bora lá finalizar esse projeto do Notion.